pessoal, vamos retomar aqui o workshop. Eu sei que o pessoal acho que vai chegando agora aos poucos do café, mas acho que a ideia é a gente já ir ganhando tempo para poder apresentar outras coisas para vocês. Então, a ideia que eu pensei agora fazer é passar por alguns princípios básicos de acessibilidade, de algumas coisas que são efetivamente simples de se fazer, mas eu queria ir um pouco além. Eu queria até mostrar para vocês qual é o impacto que algumas coisas muito simples elas têm com relação à acessibilidade na web. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre a questão de descrição de imagens. Como vocês puderam perceber, eu falei bastante sobre pessoas com deficiência, especialmente pessoas com deficiência visual, e quando a gente fala sobre descrição de imagens, a gente acaba caindo na questão de como essas imagens elas vão ser apresentadas para uma pessoa que não consegue enxergar, por exemplo. Então, para isso, a gente faz uso de alguns recursos do HTML. Então, deixa eu só já dividir minha tela, que a gente já começa a fazer isso junto. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra, senão... Está dando para enxergar? Mais ou menos, né? Então, assim, basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre o uso de imagens na web. E eu vou fazer o uso de imagens na web e apresentar um pouco quais as vantagens de colocar alguns recursos de acessibilidade. Então, o primeiro recurso que eu queria comentar é, sempre que vocês precisarem escrever uma imagem, se vocês tiverem uma imagem que faz parte do contexto de uma página, utilize o atributo Alt. Então, a ideia é você poder utilizar o atributo Alt. Mas antes de começar a descrever isso daqui, eu queria mostrar ele funcionando com o software leitor de tela. Então, eu tenho aqui já habilitado uma página com um exemplo. Então, aqui eu tenho, de um lado, eu estou chamando de imagens inacessíveis e do outro, imagens acessíveis. Eu quero mostrar para vocês que isso daqui nada mais é do que um grupo de imagens que não teve o atributo Alt declarado e um outro grupo de imagens com o atributo Alt declarado. E eu vou mostrar para vocês ele funcionando com o software leitor de tela. Imagens. Imagina você chegando numa página cheia de imagens e você ter o seguinte retorno. Ops. Imagens link. Imagens link. Imagens link. Imagens link. É meio deprimente, né? Aí, se a gente utilizar o atributo Alt, olha só o resultado que ele tem. Foto de uma xícara de café, gráfico link. Foto de um ursinho de pelúcia marrom com uma gravata borboleta no pescoço sentado próximo da grama, gráfico link. Não, eu exagerei, isso foi proposital. Foto de uma bola de futebol, gráfico link. Foto de um jogo de talheres, gráfico link. Mas o interessante é que assim, eu estou usando um leitor de tela gratuito, aberto, e não tenho nenhum sintetizador de voz especial para isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é, qual que é o objetivo desse atributo? Você poder descrever o seu conteúdo de forma sucinta para o usuário. Por isso, até eu coloquei aquela história do ursinho de pelúcia, eu não precisava escrever aquele monte de detalhe desse ursinho de pelúcia. A ideia é que eu possa descrever isso de forma sucinta para o meu usuário. Então, quando eu for utilizar o atributo Alt, simplesmente descrever essa descrição dentro da página. Diga, só fala no microfone. Esse é o NVDA. Mas normalmente eu utilizo para testar o NVDA ou o JAWS ou mesmo o VoiceOver para dispositivo móvel. Então, basicamente... Oi. Tá. Então, basicamente, assim, se a gente for pensar, com relação à acessibilidade, tem vantagem? Sim, tem vantagem, mas eu queria ir um pouco além e falar um pouco mais sobre esse atributo. Eu cheguei a fazer, no ano passado, um estudo com relação a esse atributo Alt e a sua implementação com relação à acessibilidade. E eu descobri que ele tem um impacto muito grande quando você fala de indexação de conteúdo por ferramentas de busca.
Então, o conteúdo desse atributo alt, ele é indexado por ferramentas de busca. Por um lado, você tem a parte positiva é que ferramentas de busca indexam esse conteúdo. A parte negativa é que só o Google indexa, mas pelo menos é o Google que está fazendo já essa indexação. O legal é que você consegue fazer buscas, você já consegue fazer buscas pelo conteúdo que está dentro desse atributo. Ou seja, um atributo que ele não tem uma interferência visual, você não consegue enxergar esse conteúdo, mas o Google consegue fazer a indexação. E uma outra coisa interessante que eu cheguei a verificar nesse estudo, eu cheguei a publicar uma imagem da seguinte forma: eu publicava uma imagem de uma foto de um rádio-relógio, coloquei um parágrafo em cima e um parágrafo embaixo, e a imagem sem o atributo alt. Depois de um tempo que o Google indexava esse conteúdo sem o alt, quando você fazia uma busca por imagem, sabe aquela descrição da imagem que ele coloca do lado, quando você vê mais detalhes da imagem? Ele utilizava o texto do parágrafo anterior da imagem. Se eu descrevo a imagem, ele usa o texto do atributo alt. Então, vale a pena a gente descrever, porque ele tem um baita de um valor semântico para a gente poder colocar nas imagens, não só com relação à acessibilidade. Então, aqui eu estou até colocando um exemplo de um gráfico aqui, porque depois eu vou entrar nos outros detalhes de de outras formas de publicação de outros conteúdos. Mas, basicamente, o que eu vou fazer aqui é colocar que esse aqui é o alt de uma foto de um gráfico de vendas, a imagem de um gráfico de vendas, por exemplo. E depois a gente vai entrar na questão de descrever essa imagem, uma imagem de forma mais complexa. Aí eu queria entrar antes numa outra questão relacionada a um outro atributo, que eu acho que ele também é importante para a raiz do HTML, que é o atributo lang. Não sei se vocês estão acostumados a declarar esse atributo lang. Normalmente, o que a gente faz? A gente declara o atributo lang no documento HTML, no topo da página, e depois, se você precisar fazer alguma mudança de idioma na página, você pode declarar ele em qualquer outro elemento da página. O atributo lang ele é um atributo global do HTML, então você pode utilizar ele em qualquer elemento que vai ter conteúdo textual. Quando a gente declara esse atributo, mesmo declarando ele em uma página que tenha vários idiomas, a princípio a gente não vê muita diferença com relação ao seu uso, mas para acessibilidade ele tem um baita do impacto. Por quê? Quando a gente utiliza o atributo, não utiliza o atributo lang, você está deixando que a tecnologia assistiva identifique o idioma da página. Então, ela vai ter que identificar ou por alguma característica do texto que está ali no meio, ou ela simplesmente vai utilizar a configuração base do leitor de tela. Então, o meu leitor de tela está configurado para ler em português, ele vai iniciar a leitura sempre em português. Se eu não disser para o meu leitor de tela, olha, mude de idioma conforme você tenha uma variação, ele pode ler com um sintetizador errado. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ele funcionando. Eu trouxe alguns exemplos aqui só para poder ilustrar esse ponto. Outro ponto de imagem que eu queria mostrar para vocês. Agora, só para mostrar para vocês como é que ele se comporta quando eu declaro o idioma adequado. No primeiro, eu estou declarando o idioma em inglês, o lang igual EN, e no de baixo eu simplesmente não declarei e deixei para ele ler com o sintetizador adequado. O sintetizador atual. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Link. Então você percebe que ele usou a pronúncia adequada do inglês. Agora olha só o que acontece quando eu não declaro isso. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Link. Difícil, né? Então, vale a pena a gente fazer esse tipo de declaração. E ele serve para outros cenários também. Por exemplo, eu tenho aqui esse monte de textos aqui que eu fiz ele sendo lido em vários idiomas. Então, o primeiro deles é o único que eu fiz a declaração adequada em cada um dos idiomas. Então, eu declarei aquele que está em verde em PTBR, o que está em azul em inglês, em EN, em vermelho em ES para espanhol, e o que está em preto em DE para alemão. No segundo parágrafo, eu deixei todos em português, e no terceiro parágrafo, eu deixei todos em inglês.
E esse desenho dessas lâmpadas que eu estou colocando aqui do lado, eu fiz uma combinação com o atributo alt dessas imagens. Então, eu declarei o atributo alt de cada uma delas, uma com uma descrição em inglês e outra em português, mas cada uma declarando com o seu idioma adequado. E eu queria mostrar para vocês como é que eles estão se comportando. Este é um exemplo de texto que está escrito em português, in English also, também em espanhol, und schließlich in Deutsch, link. Este é um exemplo de texto que está escrito em português, in English also, também em espanhol, und schließlich in Deutsch, link. Se tem alguém que entende alemão aqui, deve estar surtando, né? Este aqui um exemplo de texto que está escrito em português, in English also, também em espanhol, und schließlich in Deutsch, link. Então, aqui eu utilizei o Lang em inglês. Então, se ele não consegue identificar o idioma, ele vai ler mais ou menos assim. Então, até a pessoa conseguir configurar o leitor de tela dela, ela vai acabar lendo dessa forma. Agora, olha só como é que o Alt se comporta. Pequena foto de uma lâmpada branca na página gráfico link. Agora, em inglês. Small picture of a light bulb in the web page, gráfico link. Então, a recomendação inicial é, utilize esses dois atributos no HTML. O atributo Alt para declarar a imagem e o atributo Lang para você poder utilizar para você mudar o idioma da página quando necessário, declarar o idioma da página e mudar quando necessário. Mas aí agora tem uma outra questão relacionada com imagens, que, mas eu tenho uma imagem que ela está dentro da minha página, mas eu gostaria de pegar uma imagem que está no CSS, eu gostaria de declarar uma imagem que está dentro do CSS da minha página. Dá para fazer isso utilizando o WAI Aria. Então, eu trouxe aqui um exemplo mostrando para vocês como funciona um software leitor de tela lendo uma imagem com o atributo alt declarado e uma imagem que está sendo chamada dentro de um CSS, que está dentro de uma div, mas que eu estou mudando a semântica dos elementos para que ela se comporte como uma imagem. Logo. Então, esse primeiro logo do W3C é o que está dentro, o alt dele está, se não me engano, ele fala logo do W3C que está dentro do atributo alt. No de baixo ele fala logo do W3C que está... Bom, não lembro. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ele está, esse texto. Depois eu vou mostrar o código para vocês. Logo do W3C que está dentro do CSS. Gráfico logo do W3C dentro do HTML. De baixo é o que está no HTML e o de cima que está dentro do CSS. Agora, deixa eu mostrar o código para vocês para explicar o que aconteceu. File, //. Então, aqui, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho aqui dois elementos. Eu tenho uma div e tenho um elemento de imagem. Na div, o que eu fiz? Eu utilizei o Aria Label para poder declarar essa imagem, apesar que esse código aqui está errado, porque está faltando um role img para ele poder funcionar adequadamente, mas mesmo assim ele funcionou. Mas, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu estou dentro do meu elemento div. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Espera aí. Vou adicionar um novo elemento aqui nesse código. Tá, então, o que eu estou fazendo agora, eu estou colocando um role img nesse código para que essa div ela se comporte como uma imagem. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando essa semântica desse código para que ela se comporte como uma imagem que eu possa descrever ela. Agora, deixa eu ver como é que o meu leitor de tela vai se comportar. Logo do gráfico logo do W3C que está dentro do CSS. Isso. Agora, vocês perceberam que ele está falando que ele está dizendo que ele se comporta como um gráfico? Vamos colocar de novo. Gráfico logo do W3C que está dentro do CSS. E aí, o de baixo, ele fala que é uma imagem porque ele está dentro do elemento IMG utilizando o atributo alt. Gráfico logo do W3C dentro do HTML. Que é esse de baixo.
Então, quer ver? Deixa eu recarregar essa página para ver como é que ele vai se comportar. Logo do W3C que está dentro do CSS. Vocês perceberam que agora ele não disse que isso daqui era uma imagem. Então, porque esse código está sem o role img. Então, quando eu coloquei aquele role img no código, eu simplesmente estou dizendo para ele, olha, esse div vai se comportar como uma imagem. E eu posso descrever o conteúdo dela se eu precisar. Mas o ideal é que você possa utilizar, se você tem uma imagem que ela tem que fazer parte do contexto da página, ela tem que ficar dentro do código HTML. Evite utilizar as imagens dentro do CSS se elas fazem parte do contexto. Imagens decorativas você pode manter dentro do CSS, mas imagens que fazem parte do contexto tem que estar dentro do código. Tudo bem? Logo do W3. Agora, tudo bem. Vocês viram a parte mais simples, que é a gente declarar um atributo alt de imagem. Mas e se eu precisar, por exemplo, declarar uma imagem, se eu precisar descrever uma imagem de forma mais complexa? Por exemplo, aquele gráfico que eu mostrei aqui. Por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui. Eu tenho esse gráfico e não dá para simplesmente eu descrever no alt. Imagina eu passar no alt e falar gráfico de vendas comparando todo o período do mês de outubro de todos os vendedores, piriri, para lá. Como que eu faço nesse caso? Se eu precisar descrever essa imagem, eu posso fazer de duas formas. Ou eu coloco essa imagem, essa descrição de imagem, dentro de um link em uma outra parte da página. Eu posso colocar um link logo abaixo dessa imagem dizendo descrição detalhada da imagem, no link para descrição detalhada da imagem. Ou então eu posso esconder esse conteúdo do meu software leitor de tela. Eu posso colocar ele dentro da própria página HTML e esconder esse conteúdo via CSS. Desculpa, não escondendo do leitor de tela. Eu posso esconder do meu navegador e exibir esse conteúdo só para o meu leitor de tela. Então, como que eu faço isso? Utilizar aqui alguns elementos novos do HTML5 para a gente poder agrupar esse conteúdo de descrições. Então, eu vou fazer aqui uma descrição, como se fosse uma descrição um pouco mais longa dessa imagem. Então, eu vou utilizar o elemento figure para poder agrupar os blocos de conteúdo e vou usar o fig caption para poder colocar uma descrição mais detalhada. Eu vou utilizar o alt para poder, talvez, descrever essa imagem, dizer que a descrição detalhada da imagem vem a seguir, né? Eu vou escrever rapidamente, só vou fazer uma descrição rápida, só para mostrar como é que funciona. Então, eu fiz uma descrição rápida, utilizando o fig caption. Vamos imaginar que essa fosse uma descrição muito mais longa que eu poderia colocar na página. Se eu não fizer nada com o CSS... Opa, peraí, que eu deixei um preto aqui. Então, se eu não fizer nada com o CSS, basicamente ele vai aparecer aqui. Então, eu tenho algumas formas que... eu poderia até deixar essa descrição aqui na página, mas vamos dizer que eu quero esconder o meu conteúdo. Então, eu tenho algumas técnicas que eu posso fazer isso. Uma delas, por exemplo, é utilizando Visibility Hidden. Eu vou mostrar como é que ele se comporta como leitor de tela. Então, beleza, coloquei um Visibility Hidden. Qual que é o problema disso daqui? Quando eu coloco um Visibility Hidden, eu estou escondendo esse conteúdo também do meu software leitor de tela. Então, se eu começar a ler essa página, ele vai ler o gráfico e não vai chegar na descrição detalhada da imagem. Gráfico, imagem de um gráfico de vendas. Descrição detalhada da imagem a seguir. Gráfico, imagem de então, ele não está chegando.
Vou colocar a palavra descrição detalhada aqui, eu vou diminuir esse áudio para ficar mais fácil para a gente poder compreender mais fácil. Então, eu poderia também utilizar o display none, né? Ele também esconde o conteúdo. Qual que é a diferença do visibility hidden e do display none? Os dois, eu posso utilizar os dois para esconder o conteúdo também do meu software leitor de tela. A diferença é que o visibility hidden ele continua ocupando espaço na tela. E o display none, não, ele simplesmente desaparece com aquele conteúdo. Então, se eu tivesse alguma coisa embaixo, deixa eu colocar um outro texto aqui embaixo, só para mostrar para vocês a diferença entre eles. Vou colocar um parágrafo qualquer, espera aí. Então, a princípio, o texto ele acaba subindo. O display none ele desaparece com esse conteúdo. O visibility hidden, não. O visibility hidden ele mantém aquele espaço na tela. Você percebe que o espaço que estava destinado para aquele texto ele continua ali na tela. Agora, eu tenho outras formas também de poder esconder o conteúdo, mas que ele seja lido para o meu leitor de tela. Por exemplo, eu posso colocar um text indent e jogar ele para fora da minha tela, por exemplo. Então, eu joguei esse conteúdo fora da minha tela, mas vamos ver se o leitor de tela vai ler isso daqui. De vendas do gráfico de vendas. Descrição detalhada. Imagem do gráfico de vendas do mês de outubro, considerando os principais. Então, vocês percebem que eu consigo agora descrever essa imagem com o conteúdo que ele não está ocupando o espaço na página. Para que isso daqui é útil? De repente, você tem um layout de página que não comporta essa descrição detalhada na página, mas você pode ter esse tipo de informação também. E uma outra forma de poder esconder o conteúdo que seja lido por leitor de tela é você colocar um position absolute e também jogar ele para fora da tela. Isso também facilita que leitores de tela consigam ler esse tipo de conteúdo. Diga. Tem um pequeno problema com o text indent ou o position absolute, é que eu já vi em alguns navegadores de celulares, dependendo da versão, eles diminuem a tela até chegar no conteúdo que você deu o text indent. E aí ele estraga o responsive inteiro. Então, você tem que dar um overflow hidden, pelo menos para esse conteúdo que foi para fora não aparecer. Sim, o overflow hidden também é importante, é verdade. Nesse caso, você precisa também colocar esse tipo de... colocar um overflow hidden para isso funcionar. É verdade. Mas o ideal é... a gente tem possibilidade de esconder esse conteúdo. Ou então, na pior das hipóteses, como eu falei, a gente pode colocar esse conteúdo em uma outra página que vai ter essa descrição detalhada. A gente sabe que, hoje em dia, fazer descrição detalhada é praticamente nulo. Quase ninguém faz esse tipo de coisa. Mas, se for necessário, se você precisar descrever um conteúdo detalhado, você pode utilizar essas técnicas. Font size com fração de pixel e line height 0 também esconde. Ele esconde também, mas ele esconde e, se eu não me engano, ele lê o leitor de tela, ele lê esse conteúdo também. Eu estava fazendo um teste ontem. Ele some visualmente, mas ele some visualmente, mas o leitor ali. de tela ele continua lendo esse recurso. Quer ver? Ele continua aqui. Detalhada. Gráfico de vendas. Descrição detalhada. Imagem do gráfico de vendas do mês de outubro. Então, é uma forma de você conseguir fazer com que o leitor de tela leia esse tipo de conteúdo. Tudo bem? Isso daqui era só uma introdução rápida, só para a gente falar um pouco sobre descrição de imagem utilizando uma forma acessível. Alguém quer uma dúvida? Quer fazer um comentário? Diga. No display none, então, não... Ele segue sendo lido.
Oi? O display none, ele segue sendo lido. Não, o display none não. Não lê. Não, o display none ele esconde e o leitor de tela não lê esse conteúdo. Agora eu queria entrar num outro ponto que a gente... Oi? O Google também não indexa com display none. Também não, né? Não. Então, isso é muito interessante porque eu venho fazendo uns estudos com relação à acessibilidade e uma outra forma de tentar estimular que as pessoas utilizem recursos de acessibilidade, que é você, por exemplo, considerar que o seu conteúdo ele vai também ser indexado por ferramentas de busca. Então, eu vivo defendendo que a gente precisa declarar o atributo alt porque ele não só é bom para acessibilidade, mas ele também é indexado por ferramentas de busca. E agora, falando com relação a outro atributo, tem também um atributo que acaba sendo bastante utilizado, mas ele tem o seu uso bem delicado, que é o atributo title, que serve para você colocar informação complementar dentro de uma imagem, por exemplo. O title, basicamente, a sintaxe dele é isso aqui, né? Então, basicamente, o title ele serve para, quando eu passar o mouse, ele exibir um tooltip dessa figura. Para acessibilidade, ele não tem valor nenhum. Ele, em alguns leitores de tela, ele até cria mais dificuldade do que resolve o problema, porque alguns leitores de tela eles têm uma configuração que você precisa escolher ou exibir o conteúdo do alt ou exibir o conteúdo do title. E em alguns deles, eles leem um seguido do outro e não faz distinção do que é um texto alternativo e de um texto complementar. E o que eu vejo acontecer muito é gente colocando o atributo alt e o title com o mesmo conteúdo. Então, você tem dois valores iguais que, quando esse valor vai ser lido, ele vai ser lido um atrás do outro por um software leitor de tela. Então, isso acaba também impactando questões relacionadas à acessibilidade. Agora, já que a gente estava falando um pouco de CSS, deixa eu entrar numa questão interessante com relação a CSS e, especialmente, a contraste. Tem algumas técnicas, por mais que o CSS esteja relacionado a questões de formatação visual, tem algumas técnicas que acabam impactando o seu uso quando a gente trabalha com uma manipulação do CSS. O primeiro deles é quando você tem alguma coisa que funciona quando você passa o mouse e quando você tira. Então, quando você usa a pseudo-class hover, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou usando a pseudo-class só para poder mudar a cor do meu link quando eu passo o mouse. Só que, se eu faço o foco via teclado, ele não funciona. Então, como que eu faço para resolver isso? Eu coloco, além do hover, eu coloco os pontos focos. Com isso, ele vai funcionar tanto quando eu passar o mouse, quando eu fizer o foco via teclado nesse meu elemento. E essa mesma recomendação vale quando eu estiver fazendo alguma coisa com JavaScript, quando eu estiver fazendo um passar o mouse e tirar o mouse. Eu até deixei separado um exemplo de um... Ops, eu até deixei separado aqui um... É meu? Eu até deixei separado aqui um exemplo de um JavaScript para poder mostrar para vocês ele funcionando. Espera aí, deixa eu ver. Eu até tinha tirado ele daqui para mostrar. Vou tirar isso daqui só para facilitar um pouco. Então, aqui eu tenho... Será que funcionou isso aqui? Acho que eu tirei alguma coisa a mais do código. Espera aí.
Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui um JavaScript besta que só muda as cores do fundo quando eu passo o mouse. Nesse caso, ele está funcionando também quando eu faço o foco via teclado, porque eu estou utilizando, junto com o meu JavaScript, quando eu faço o OnFocus, eu estou também colocando um... Não, Focus, cadê o... Como é que ele estava aqui? Ele tinha um mouse over aqui. Eu tinha colocado... Ah, está aqui, está aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou possibilitando que... o que eu estou querendo dizer é, quando eu estiver utilizando um mouse over, eu posso utilizar também o OnFocus, porque ele tem que fazer a mesma coisa quando eu passar o mouse e quando eu fizer o foco via teclado. Então, se eu tenho uma aplicação que, por exemplo, abre um menu, abre um submenu quando eu passar o mouse, ele tem que também funcionar quando eu fizer o foco via teclado, para que eu possa ter acesso a esse conteúdo dentro de uma página. Tudo bem? E aí, agora, com relação um pouco a contraste. A gente, quando acaba usando CSS, a gente tem sempre aquela preocupação de ter um contraste adequado entre o fundo e entre o texto que a gente está exibindo. Eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu fiz aqui um exemplo de umas páginas aqui, cheia com alguns tipos de contraste de página. Então, eu tenho aqui alguns textos, estão até com textos bem pequenos. E até legal, porque como tem incidência de luz, ele fica pior ainda para ler. Mas eu coloquei aqui alguns contrastes que, a princípio, parecem estar ok numa tela, mas quando eu coloco algum tipo de deficiência específica, eles podem ter algum impacto. Então, eu trouxe aqui um simulador de baixa visão, para poder mostrar para vocês como esses contrastes se comportam com algum tipo de deficiência. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui como é que ele se comporta com hipermetropia. Tá bem. Eu vou aumentar só o foco para dificultar um pouco mais. Mas você percebe que quando não tem o contraste adequado, fica muito difícil para ler esse conteúdo aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês era mais uma questão relacionada ao daltonismo. Tem outras aqui, acho que catarata também é importante mostrar, porque está relacionado com algumas deficiências com a chegada da idade. Então, se eu não tenho um contraste legal... Diga. Com licença, qual que seria o nome do software? Esse daqui é o ASIS, é o Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios do Governo Federal. Obrigado. Essa daqui é a versão 1.0. Eles já lançaram a versão 2.0, que ela também faz algumas validações de WCAG, mas elas têm também esses simuladores de baixa visão. Então, é interessante mostrar como é que ele se comporta, por exemplo, com relação ao daltonismo. Aqui, por exemplo, uma pessoa que não enxerga uma determinada cor. Lembra aqueles contrastes que eu estava mostrando aqui? Vou deixar aqui que ficou mais fácil. Olha só uma deficiência de uma pessoa que não enxerga vermelho, por exemplo. Como ela enxerga o conteúdo de um texto que está em preto e um texto em vermelho com fundo preto. Ou então com outro tipo de deficiência, que a pessoa não enxerga verde. Vocês percebem que aqui já fica muito mais difícil para a pessoa conseguir ler alguma coisa na página. Aqui uma deficiência de pessoas que não enxergam azul. Você percebe que fica praticamente igual, né? O texto em verde com o fundo, azul. Por último, pessoas que não enxergam nenhum tipo de cor. Pessoas que só enxergam em preto e branco. Por mais que seja muito raro, ainda existem pessoas que não enxergam cor nenhuma, não conseguem enxergar cor nenhuma. Tem uma apresentação que é muito, muito bacana de um artista britânico chamado Neil Harbisson. Ele é daltônico, ele não enxerga cor nenhuma, e ele implantou no crânio dele um chip para que ele possa ter uma câmera na testa dele, e essa câmera ela capta as cores e passa para ele a informação em forma de som. Então ele consegue identificar, por exemplo, que uma parede branca ela vibra numa determinada frequência.
uma parede cinza vibra numa outro tipo de frequência. Assim ele consegue identificar cada uma das cores. E ele tem uma história muito legal que ele conseguiu com o governo britânico que na foto do passaporte dele viesse com a imagem da câmera. Ele falou: a câmera faz parte do meu corpo. Eu não posso tirar a câmera para poder andar. Então ele conseguiu que o governo aceitasse que ele pudesse viajar e pudesse ter um passaporte com uma câmera na testa. Mas, por mais que seja pouco comum esse tipo de daltonismo, mas ainda acontece muito, é muito mais comum você ter, por exemplo, pessoas que não enxergam um determinado tipo de cor, especialmente verde e azul. Eu não lembro qual delas é a mais comum, mas, se eu não me engano, acho que são pessoas que não enxergam azul ou verde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que a gente tenha um contraste de página inadequado, ou então a gente tem aquela situação de tentar dizer para o usuário, falar: olha, essa daqui é uma tabela de horário de ônibus, os ônibus marcados em verde, eles estão no horário, os ônibus marcados em vermelho, eles estão atrasados. Se você não tem um outro tipo de marcação para isso, você acaba criando um impacto para a pessoa que não consegue enxergar a cor. Então, uma orientação que o W3C dá com relação a isso é: nunca utilizar só a cor para transmitir uma informação para o seu usuário. Você sempre utilizar algum outro recurso, por exemplo, um ícone, um símbolo, um texto. Você pode utilizar a cor, mas não utilizar somente ela para transmitir algum tipo de informação. Agora eu queria entrar em um outro ponto para vocês, que era aquela situação de saltar um conteúdo repetido dentro de uma página web. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma página até razoavelmente antiga do W3C, que eu tenho muitos links na página e que eu preciso chegar no conteúdo principal dela. Se eu for navegar via teclado, eu vou ter que navegar por um monte de links até eu conseguir chegar no conteúdo principal da minha página. Então, eu tenho algumas técnicas que eu posso fazer para poder possibilitar que o meu usuário consiga saltar o conteúdo da página. O primeiro deles, cadê onde é que ele está aqui? O primeiro deles é eu poder colocar um link no topo da minha página e depois poder posicionar ele com CSS no local onde eu quiser, para que você possa saltar o conteúdo repetido de uma página web. E, na verdade, assim, isso aqui é simplesmente uma âncora para um ID que eu tenho dentro do conteúdo da minha página. Então, eu tenho, por exemplo, esse ir para o conteúdo, eu poderia simplesmente colocar ele da seguinte forma. Eu vou só colocar o código aqui, que fica mais fácil para a gente poder visualizar. Então, basicamente, eu simplesmente coloco um href para uma âncora de content e mando ele para um ID no meio da minha página. Se eu fizer isso, quando eu estiver navegando por teclado, eu estou navegando na minha página. Então, eu cheguei aqui, logo do W3C, pumbei para o conteúdo. Se eu der o Enter, aqui acho que aqui ele está mandando para a página. Se eu der o Enter, ele já faz o foco, ele já subiu toda a minha página e já fez o foco para o meu conteúdo principal. Então, o próximo tab que eu der, ele já começa a navegar pela notícia principal da página. Então, eu consegui evitar que o meu usuário ele tivesse que navegar por um menu inteiro da página antes de chegar nesse conteúdo principal. Então, isso daqui é interessante. E tem até uma discussão sobre isso, se o ideal é você deixar esse saltar para conteúdo visível ou não. Qual que é a vantagem de você mantê-lo visível? Se você manter ele sempre visível, tanto pessoas com deficiência visual como pessoas com deficiência motora, elas vão saber da existência desse link.
Se você deixar ele escondido, só pessoas com deficiência visual vão saber da existência dele. Então, pessoa com deficiência motora, ela pode ser que ela chegue no primeiro tab, quando ela estiver no segundo tab, ela sabe que o foco está em algum elemento específico, mas ela não sabe o quê. Então, o que você pode fazer? Você pode até deixar ele escondido, mas no primeiro tab, no primeiro foco que você der, esse elemento ele aparece na tela. Então, você pode até deixar ele escondido, mas que você dê o tab e ele seja exibido na tela. Uma outra coisa importante que está relacionada com salto para conteúdo repetido em páginas HTML é a estruturação adequada de cabeçalhos de página. Então, as páginas web, elas têm uma estrutura que você pode garantir que elementos em áreas incomuns do site, elas tenham um nível de cabeçalho similar para facilitar que o usuário consiga se localizar. Aqui no site do W3C, por exemplo, se eu não me engano, aqui são todos H2. Qual que é a vantagem de eu ter todos os H2? Para uma pessoa que já conhece o site, e ela estiver navegando, por exemplo, com software leitor de tela, cada vez que ela pressionar a tecla 2, ela vai navegar por todos os cabeçalhos do nível 2 da página. E assim por diante, se eu for do nível 1 ao nível 6. Então, a navegação por leitor de tela ela funciona com base em atalhos de teclado. Então, eu posso, por exemplo, usar F para formulários, T para tabelas, e a tecla H ela serve para você navegar por elementos de cabeçalho. H e Shift H. E se eu navegar de 1 a 6, eu navego pelos níveis de cabeçalho. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que ele está se comportando aqui nesse site do W3C. Clicável fechar gráfico W3C Brasil lança o segundo fascículo da cartilha de acessibilidade da web link cabeçalho nível 3. Então, ele está tratando como cabeçalho nível 3. Se eu der um próximo H, ele vai para o outro nível, para outra notícia que tem logo embaixo. Clicável fechar gráfico prêmio de acessibilidade acontecerá no palco dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 link cabeçalho nível 3. Então, eu estou conseguindo... Imagina uma pessoa que já conhece a estrutura desse site e sabe que todas as notícias elas têm o cabeçalho nível 3. Então, é muito mais fácil ela chegar e simplesmente pressionar a tecla 3. Clicável fechar gráfico entrevista do Tim Berners-Lee, o criador da web, para a Globo News link cabeçalho nível 3. Então, é muito mais fácil eu navegar pelos níveis de cabeçalho, sabendo como ele se comporta na página. E eu também posso ir e voltar em outros níveis, por exemplo, Shift 1. www.w3c.br link alt mais Shift mais 1 W3C cabeçalho nível 1. Aqui tem alguma coisa esquisita aqui. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo? Nesse caso, o site está com o H1 como logo do site. Então, se ele pressionar a tecla 1, ele vai voltar para o logo do site, que tem o link para a página principal, se ele tiver para uma das páginas internas. Tem um ponto relacionado à estrutura de cabeçalhos que acho que é relevante a gente comentar aqui, que é a utilização de múltiplos H1s numa página. Porque quando o HTML5 surgiu e trouxe essa possibilidade de você ter elementos semânticos, por exemplo, session, elementos article, e você poder criar uma estrutura de navegação, uma estrutura de cabeçalhos dentro desses novos elementos, você possibilitou que você tivesse, por exemplo, um H1 principal dentro do seu elemento header, e aí você tem um elemento section, você cria uma nova estrutura baseada em H1, H2, H3, H4 e por aí vai. Se você fizer essa estrutura com mais de um H1 e dentro de sections diferentes, se você passar numa validação do W3C, ele até vai dizer, olha, ok, isso passa, mas ele vai te dar um aviso de que isso tem um impacto grande para a acessibilidade. Porque mais de um leitor de tela ele não consegue identificar a diferença de peso semântico de um H1 que está num elemento header para um H1 que está dentro de um elemento session com base numa outra hierarquia. Então, é possível fazer? É possível utilizar mais de um H1? É, mas a recomendação é que você não utilize mais de um H1 por questões relacionadas à acessibilidade. Tudo bem? Agora, um outro recurso que eu acho que é importante a gente comentar quando a gente fala de saltar por áreas específicas do site é a estruturação, fazer a estruturação adequada
dos blocos de conteúdo da página. Então, eu tenho os meus elementos de cabeçalho, eu tenho os meus elementos de navegação, eu tenho elementos de conteúdo. Se eu já utilizar os novos elementos semânticos da HTML5, eu já consigo dar para o meu usuário informações sobre como ele vai saltar por um determinado conteúdo repetido. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa estrutura do site do W3C, eu tenho aqui no site do W3C, essa coluna, ela está como um elemento nave. Aqui, não, esse daqui não é. Deixa eu voltar, por exemplo, aqui. Isso. Então, aqui ela está com uma estrutura com um elemento nave. Aqui ela está com um elemento header. Aqui ela está com um elemento aside. E aqui ela está com o conteúdo principal e o conteúdo footer no rodapé da página. Até pouco tempo atrás, os software leitores de tela, eles ainda não liam os novos elementos semânticos da HTML5. Então, você ainda precisava utilizar os landmarks de área. Por exemplo, role banner para o topo da página, role navigation para os elementos de navegação, role content info para elementos no aside. Hoje, os leitores de tela eles já suportam esse tipo de recurso. Então, eu consigo navegar pelas áreas da página sem a necessidade de colocar os atributos de WI área. Qual que é o problema, por enquanto, de não colocar esses atributos de WI área? Porque algumas combinações, especialmente de leitores de tela, com o Internet Explorer, se não me engano, 7, ele ainda não consegue identificar algumas áreas do site relacionadas a áreas semânticas da página. Então, para eu poder saltar algum conteúdo, em alguns momentos eu vou precisar fazer a marcação utilizando esses atributos de WI área. E deixa eu mostrar para vocês como é que ele se comporta, o leitor de tela se comporta saltando pelos blocos de conteúdo da página. Marca complementado com sócio Google. Sem marca anterior. Eu voltei para o topo da página. Quando eu uso no meu leitor de tela a tecla D, que salta por todas as áreas da página, ele vai navegar primeiro pelo topo da página, pelo elemento header. Marca navegação do site cabeçalho nível 2. Opa, desculpa, ele não leu o elemento header. Deixa eu ver se ele volta a 1. Marca banner www.w3c.br link alt mais shift mais cabeçal. Então, o que ele fez? Ele acabou de ler o meu elemento header. Ele foi o primeiro elemento que está dentro do meu elemento header. Se eu pressionar o D de novo, ele vai para o menu de navegação. Marca navegação do site cabeçalho nível 2. Agora, se eu pressionar o D de novo, ele vai, se não me engano, para o meio da página. Marca complementado com sócio Google Web W3C é uma comunidade inteira. Não, aqui ele está saltando direto para a área complementar. Então, nesse caso, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar um atributo role main no meu elemento principal, onde ele começa bem aqui, onde começa esse conteúdo. E uma outra coisa que a gente ainda pode utilizar é um role search para poder colocar, para que o meu leitor de tela consiga ir direto para os meus elementos, para os meus itens de busca. Então, eu posso colocar esse role search para que ele possa fazer parte das da navegação por áreas, que a área de busca também seja uma da página. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que está utilizando os atributos, os landmarks de área. Consult, marca banner lista com 5, fora de lista com 5 itens, marca busca edição possui autocompletar. Então, eu já consegui. Aqui eu estou utilizando o role search e aqui eu estou utilizando os outros elementos semânticos, os outros atributos de WI área. Fora de lista, marca navegação do site está lá na navegação. nível 2. Agora, se não me engano, ele vai para o meio. Marca principal ir para conteúdo visitado, link alt mais shift mais 2. Então, o que eu recomendaria para vocês nesse caso? A gente já tem uma evolução dos software leitores de tela e de navegadores. Então, você pode utilizar esses atributos, mas utilize esses atributos especialmente para campos de busca e para conteúdos que você precisa marcar como principal na página. Isso já tem um baita de um ganho para você facilitar que as pessoas consigam localizar esses conteúdos na página. Tudo bem?
Tem uma outra coisa importante para falar com relação ao CSS. É possível, e alguns leitores de tela até leem esse tipo de coisa, da gente poder acrescentar conteúdo complementar através de CSS. Por exemplo, utilizando os pseudo-elementos before, e a gente poder colocar um conteúdo em texto dentro da página. Alguns leitores de tela leem esse conteúdo, mas não é recomendável que você coloque texto lá dentro. Você pode colocar uma marcação, pode colocar um bullet, pode colocar uma imagem, mas evitar colocar texto que faça parte desse contexto, porque esse texto, muitas vezes, ele não é selecionável e você não consegue, você pode não conseguir utilizá-lo de forma adequada. Então, a recomendação, a princípio, é não utilize o texto dentro desses pseudo-elementos da página. Você falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta sobre as marcações de área. Você consegue numerar a hierarquia delas ou o leitor ele vai pela ordem do HTML? Ele vai pela ordem do HTML. Ele vai seguindo a ordem do HTML e a ordem como elas vão aparecendo na página. Então, normalmente o elemento header acaba sendo o primeiro a ser exibido e às vezes você tem a busca logo na sequência. Se você colocar o role search, ele acaba identificando a busca, mas ele vai depois, é mais comum você ter a navegação para depois você ter o item principal. É porque se eu tiver, por exemplo, o aside e o conteúdo principal trocado, dependendo na esquerda ou na direita, ele vai pegar o que tiver primeiro no HTML, né? Eu não consigo fazer uma marcação onde eu consiga trocar essa ordem. Trocar essa ordem, você diz para o leitor de tela ler primeiro o aside. Se for necessário, por exemplo, se o conteúdo vier primeiro e o aside estiver na direita, né, e eu estiver dentro do HTML ele invertido, para não ter que ter o trabalho de fazer isso em CSS, entendeu? Colocar um primeiro e depois trocar no CSS a ordem visual deles. É que eu não vejo muito problema de você ter um exibido logo depois do outro, desde que o conteúdo principal esteja bem marcado, porque a gente está dando semântica para esses elementos. Então, isso eu acho bacana porque a gente está conseguindo colocar nesses elementos dizendo, olha, você tem a parte do cabeçalho, você tem o item de navegação, você tem o conteúdo principal e o conteúdo complementar. Se a pessoa precisar de, talvez, três toques para poder chegar no conteúdo complementar, já é muito melhor do que ela ter que ficar navegando um por um para poder chegar lá. Então, eu não veria muito problema com relação a isso. Deixa eu ver o que mais que eu ia colocar agora de manhã. Acho que um ponto importante para se falar, acho que quando a gente fala de conteúdo, é a questão de alinhamento de conteúdo e links que fazem parte do contexto de uma página. Então, imagine aquela seguinte situação, você tem um título de notícia, você tem uma descrição de notícia e você tem o tal do clique aqui para você ir para o meio da notícia. Esse clique aqui é uma baita de um problema de acessibilidade, porque imagina você navegando por um monte de página e você tem clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui. O que o W3C recomenda nesse caso? Que você coloque ou você coloque um texto que faça sentido para esse conteúdo desse link, por exemplo, em vez de você tem uma notícia e você pode colocar leia aqui a notícia completa, ou então você pode aninhar os elementos dentro do HTML. Aninhar, que eu digo, por exemplo, você tem um link que ele vai englobar tanto o cabeçalho, tanto o elemento H1, como o elemento de parágrafo que tem a descrição desse texto. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui, só para mostrar como é que ele se comporta.
Então, a vantagem de você utilizar dessa forma, você evita que você tenha múltiplos links para diversos outros lugares diferentes. Lógico que isso daqui vai depender de cada projeto que você desenvolver. Às vezes vale mais a pena você ter só o link no título da notícia, ou você ter o link só talvez na parte inferior da página, como leia informações adicionais sobre a notícia, mas a ideia é tentar evitar ao máximo aquelas coisas de clique aqui, leia mais, saiba mais. Colocar um link muito grande não dificulta para quem tem Parkinson ou alguma coisa do tipo? Colocar um link muito grande não dificulta para quem tem Parkinson ou alguma doença, alguma deficiência de motora? No caso, clicar sem querer num link que ela não ia clicar? Está dizendo, no caso, assim, do jeito que eu coloquei aqui, que tem um link muito grande? Sim. Nesse caso, qual que é a vantagem de utilizar um link maior assim? Ele continua acessível via teclado. Então, eu consigo ainda fazer com que ele seja acessado via teclado. Então, eu não tenho problema necessariamente de clicar num íconezinho pequenininho que está aqui no campo da página com a notícia. Eu posso clicar em qualquer parte desse texto aqui, tanto com o mouse, como fazer o acesso via teclado. Eu acho que o ponto primordial aqui é a questão relacionada à acessibilidade via teclado. Possibilitar que o meu usuário consiga acessar esse conteúdo de forma fácil, sem a utilização do mouse. E aí entra a questão, por exemplo, de uma pessoa com Parkinson. Se ela estiver navegando com o mouse, ela pode ter dificuldade para clicar, mas se ela navegar por teclado, ela consegue atingir esses elementos da página de forma correta. Um outro ponto que acho que é importante, muitas vezes a gente não se discute quando se fala de acessibilidade, é a questão do título da página. O elemento title ele tem uma importância enorme para a acessibilidade, porque ele é o primeiro recurso, ele é o primeiro item de uma página a ser lido no HTML. Então, quando a gente coloca num site inteiro um título da página que não representa nada, a gente cria um baita de um problema, porque o seu usuário acaba não sabendo aonde ele está dentro de uma página web. Então, vale a pena você, por exemplo, colocar primeiro a descrição de um item da página, para depois você poder colocar a descrição do que seria, talvez, o nome do site, alguma coisa assim. Quanto mais informação, quanto mais rápido a informação estiver disponível, melhor para o seu usuário. Tudo bem? Tem uma outra questão que eu queria já começar a entrar, acho que já vou começar a falar rapidamente aqui um pouco sobre a questão de formulários, mas eu já queria mostrar aqui algumas boas práticas para a gente poder começar a fazer a construção de formulários acessíveis. Eu acho que formulário é uma coisa que tem um impacto muito grande para a acessibilidade, até porque talvez seja um dos elementos mais interativos de uma página web, e tem alguns recursos que facilitam que a gente consiga trabalhar, por exemplo, um formulário de forma um pouco mais acessível. Então, vamos lá. A primeira recomendação que eu daria quando a gente começa a falar sobre formulários acessíveis seria a gente poder fazer a marcação, englobar eles dentro de elementos chamados field set. A gente poder agrupar esses blocos de conteúdo, especialmente se a gente tiver esses blocos de conteúdo, tiver mais de um bloco de conteúdo, é importante a gente ter o uso desses elementos field set. Então, eu começo meu formulário escrevendo ele com o elemento field set. E dentro do meu elemento field set, eu utilizo um outro elemento chamado legend, para poder dar um nome para esse bloco de conteúdo do meu formulário. Para que serve isso? Então, imagina que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho eu tenho um formulário de contato que pede endereço, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, endereço comercial, endereço pessoal e endereço comercial. Então, eu vou separar eles em dois blocos de field set e depois até mostrar para vocês como é que ele vai se comportar quando eu faço a leitura de um software leitor de tela. Então, o legend ele serve para que eu possa descrever
eu posso dar um título para aquele bloco de conteúdo. Então, em vez de eu colocar um H2 fora do meu campo de formulário, um parágrafo, um texto, eu posso colocar o elemento legend, porque quando eu fizer o foco no primeiro campo de formulário, ele já vai saber exatamente qual é o rótulo daquele campo e para que serve esse elemento field set da página. Então, nesse elemento, no legend, eu coloco o endereço comercial. Beleza. A partir daí, eu começo a desenvolver o meu formulário. Então, aqui eu estou colocando simplesmente Então, aqui eu estou colocando simplesmente um campo de formulário simples relacionado com o endereço. Se eu fizer, normalmente a tecnologia assistiva ela já está evoluída de um ponto que ela consegue identificar qual é o texto mais próximo para poder identificar ao que ele se relaciona. Mas eu posso fazer a utilização de alguns elementos do HTML para poder fazer ele se comportar melhor, como, por exemplo, o elemento label. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui um elemento chamado label para poder relacionar com esse atributo for o rótulo do meu campo de formulário com o input type, com o texto, com o campo de formulário específico que eu tenho na página. Com isso, quando eu chegar naquele campo de formulário, ele vai saber exatamente para que serve aquele campo específico. Mas vão perguntar, mas eu posso colocar o elemento label todo em volta do meu elemento input? Pode fazer assim. Em alguns casos, você consegue até fazer a relação, quando você tem o label envolvendo o campo de formulário, em alguns casos você consegue até fazer com que o leitor de tela consiga já agrupar todo esse conteúdo e fazer a relação adequada entre eles. Mas a recomendação, no primeiro momento, é sempre fazer a relação com os atributos for e o atributo ID num campo de formulário. No caso de um grupo de checkbox ou de radio, que você tem mais de um input, você usa o ID no primeiro? Não, no caso de mais inputs, você pode, porque cada um ele vai ter um rótulo. Esse você não teria tanto problema. Você poderia colocar o que você pode fazer com o caso de... Isso é um ponto interessante. O que você pode fazer com campos de radio box e checkbox é colocar um outro field set, agrupando aquele conjunto de checkboxes, e para cada um deles você colocar um label. Entendi. Por exemplo. Vamos fazer aqui. Acho que a gente ainda tem tempo, dá para a gente fazer aqui. Já ia abordar também a questão dos radio boxes e checkboxes também. Então, acho que é importante a gente colocar também. Então, se eu tenho um grupo de checkboxes, o que eu posso fazer para melhorar a acessibilidade? Eu posso colocar um outro elemento field set dentro dele. E usar o elemento legend para descrever como eu quero que ele se comporte. Aí, no caso dos checkboxes,
Vou só copiar e colar os outros aqui com outros exemplos, só para a gente mostrar como é que ele se comporta. Ele está meio tosco porque eu também não mexi no CSS dele, mas basicamente o que você pode fazer? Você pode colocar dentro desse field set e depois com o CSS você pode tirar as bordas, tirar o padding, tirar a margem dele da forma que você achar melhor. Mas o que eu acho legal em tudo isso daqui é que, especialmente em campos radiobox e campo checkbox, quando você faz a relação adequada entre o label e o ID, você não precisa mais clicar especificamente no quadradinho para selecionar. Quando você seleciona o texto, ele também funciona como uma forma de seleção desse campo radiobox e checkbox. Então, além de tudo, você tem um ganho de usabilidade, porque vocês podem ver aqui, mesmo pelo tamanho da página, quanto mais eu der, mesmo assim, eu ainda vou ter dificuldades para conseguir enxergar aquele quadradinho pequenininho. Ele já está no máximo. Então, e a mesma forma aqui, eu posso utilizar quando eu faço o foco nesse elemento. Deixa eu mostrar ele com o leitor de tela, que eu acho que é mais interessante do que só mostrar aqui. Título da página. Endereço comercial grupo. Endereço. Edição possui autocompletar. Em branco. O que eu achei legal aqui é que quando ele faz o foco no meu primeiro campo de formulário, ele já lê exatamente, ele lê o grupo que eu estou utilizando e ele começa a ler aquele texto. Se eu tivesse... Eu vou colocar mais campos aqui, só para mostrar como é que ele vai se comportar. O que eu acho interessante é que ele vai ler sempre a primeira vez que ele chegar no primeiro campo. Quando ele começar a ler os próximos, ele simplesmente não vai ler, porque ele sabe que você já está dentro do grupo de endereço comercial. Ele fica menos pior. Então, conforme eu vou fazendo foco nesses outros elementos, ele vai começar a se comportar como se ele já estivesse dentro do mesmo bloco. Então, telefone, título, endereço comercial grupo, endereço, edição possui autocompletar, em branco, bairro, edição possui autocompletar, em branco, telefone, edição possui autocompletar, em branco. Então, e se eu sair desse campo e entrar num próximo campo, ele vai começar a ler esse bloco. Agora, vamos ver como é que ele se comporta quando eu for para o outro field set que está dentro desse mesmo elemento. Selecione a forma de contato grupo, correio caixa de seleção não marcado. Marcado. Então, eu vou marcar o telefone também. Telefone caixa de seleção não marcado. Marcado. Então, eu posso fazer essa utilização de uma forma muito simples e que seja acessível para o meu usuário. Agora, se não for possível fazer o uso dessa combinação entre o elemento label e os IDs do campo de formulário, você pode utilizar o atributo title para descrever cada um dos campos. Então, imagina aquela situação que você vai pedir número de telefone, você pede código de país, código da cidade, 4 primeiros dígitos e os outros 4 dígitos. Por exemplo, você pode utilizar o atributo title para descrever cada um deles. É melhor utilizar dessa forma que eu estou mostrando. Você poder fazer a relação entre um texto relacionado a um rótulo e a um conteúdo. Mas, se não for possível, você pode utilizar o atributo title para isso também. Tudo bem? Bom, agora como já são 12h24, eu vou dar uma parada aqui para a gente, que o almoço vai começar 12h30, né?
Então, depois a gente volta para poder continuar essa parte de formulários. E aí, à tarde, a gente vai ver um pouco de vídeos com legenda, SVG, terminar um pouco essa parte de formulários e, especialmente, alguns elementos novos dos input types de HTML5 em campos de formulário. Eu vou também trazer algumas outras coisas legais aqui que eu lembrei de colocar em vídeos agora que a gente tem internet aqui. Então, a gente vai parar para o almoço, a gente volta às 14 horas. Tudo bem, gente? Se tiver alguma dúvida também, pode falar. Só uma dúvida, ele faz a leitura do placeholder? Então, o placeholder não necessariamente. Vamos até fazer um teste aqui, mas o placeholder ele não serve para a questão de acessibilidade. Ele não serve para ler esse conteúdo como se ele fosse um rótulo. O placeholder é um conteúdo em texto que ele tem que sumir quando ele fizer o foco, mas não necessariamente ele precisaria ler. Mas vamos dar uma olhada como é que ele se comporta. Caixa de sele, troféu título da página documento, endereço comercial grupo, endereço. Digite aqui seus dados, edição possui autocompletar em branco. Mas é importante comentar que esse é um requisito, esse não é um requisito para fazer a marcação do conteúdo, é mais para a gente poder ter uma informação de como ele deve preencher esse campo. Depois eu vou até mostrar para vocês algumas coisas utilizando relação com WAI área, para a gente poder fazer marcação em alguns outros elementos da página. Mas a gente dá uma olhadinha depois do almoço, depois que todo mundo estiver alimentado. Então, 2 horas a gente volta, tá, gente?